Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós estamos no capítulo 157, intitulado Fase Brilhante. Sublime és tu, bradei eu, lançando-lhe os braços ao pescoço. Com efeito, era impossível crer que um homem tão profundo chegasse à demência. Foi o que lhe disse após o meu abraço, denunciando-lhe a suspeita do alienista. Não posso descrever a impressão que lhe fez a denúncia. Lembra-me que ele estremeceu e ficou muito pálido. Foi por esse tempo que eu me reconciliei outra vez com o Cotrim, sem chegar a saber a causa do dessentimento. Reconciliação oportuna, porque a solidão pesava-me e a vida era para mim a pior das fadigas, que é a fadiga sem trabalho. A pior das fadigas é a fadiga sem trabalho. Pouco depois fui convidado por ele a afiliar-me a uma ordem terceira. Uma ordem terceira, a gente chama de terceira porque ela é uma ordem de religiosos, mas eles são religiosos leigos. Lembre-se que leigo é quem não faz parte da hierarquia da igreja, né, nesse caso. Então se cria uma ordem de leigos, né, mas essa ordem é tutelada por uma ordem religiosa, né, e com base nessas regras. Então tem lá a ordem franciscana, por exemplo, e eu crio uma ordem terceira que é tutelada pelos franciscanos, né? Então é mais ou menos uma cópia, assim, você dissolve um pouco, né, do, do rigor de uma ordem religiosa, né? Sei lá, ordem religiosa, você ter exemplo, né? Você teria que fazer jejum um dia sim, um dia não, né? Numa ordem terceira, a importância do jejum o jejum é importante, então espera-se das pessoas que façam um jejum, sei lá, uma vez por ano, sei lá o que, né? Exemplo é ridículo, mas só para a gente perceber a dinâmica, né, entre a ordem religiosa e a ordem terceira. Pouco tempo depois, fui convidado por ele a filiar-me a uma ordem terceira, o que eu não fiz sem consultar o Quincas Borba. Vai se queres, disse-me este, mas temporariamente. Eu trato de anexar à minha filosofia uma parte dogmática e litúrgica, ou seja, espera aí que vão haver rituais, né, religiosos no humanitismo. O humanitismo há de ser também uma religião e do futuro, a única verdadeira. O cristianismo é bom para as mulheres e os mendigos. E, e as outras religiões não valem mais do que essa. Orçam todas pela mesma vulgaridade ou fraqueza. Olha que interessante, né? A gente está vendo vários pontos de encontro entre o Quincas Borba e o Nietzsche. Por que o Nietzsche não gostava do cristianismo, né? O Nietzsche via no cristianismo uma fraqueza, né? Isso de querer amar o próximo, de dar outra face, né? É muito fraco isso. De ficar implorando para morar no céu, né? De adiar o significado das coisas para que apareça a sola no paraíso e assim por diante. É claro que o cristianismo que Nietzsche impugnava era um cristianismo já enfraquecido, né? Então, eu acho que Nietzsche não teria o mesmo sucesso se ele falasse com alguém como São Tomás de Aquino, São Francisco de Assis, sei lá, o Santo Agostinho, né? Acho que todos esses caras teriam um cristianismo muito mais forte, muito mais viril, muito mais cheio de vida, que não é tão fácil assim, né? É aquela história, você nunca pode impugnar, você nunca pode tentar derrotar uma ideologia pegando a amostra mais fraca dessa ideologia, né? Acho que eu já falei isso aqui, né? Você quer falar contra o catolicismo, por exemplo. Você vai lá, você pega um padreco qualquer lá, de uma paróquia lá, o padreco mal sabe os preceitos reais da Igreja Católica, o máximo que ele vai pregar é, sei lá, teologia da libertação, esse tipo de coisa, né? E aí você quer criticar toda a Igreja Católica pegando esse pobre desse padreco. Não.
A ideia é, você quer criticar uma filosofia, pegue o melhor daquela filosofia. Então, hoje em dia, sei lá, eu acho que eu já indiquei para você, pegue o Padre Paulo Ricardo, né? Que o cara tem uma maturidade filosófica muito grande, né? Uma disciplina intelectual muito grande, né? Então é a mesma coisa que eu, sei lá, eu quero criticar a, as pessoas que gostam. Vou dar um exemplo mais abstrato, senão eu vou longe. Quero criticar as pessoas que gostam de azul, mas eu pego o pobrezinho lá, o que não tá bem convicto e nem sabe direito sobre as cores, e falo: olha, me diga os teus argumentos a favor do azul. E ele vai me dar os argumentos fraquinhos dele, eu venço aquilo lá e falo: haha, venci toda a ideologia azul. Não é bem assim, não. Bom, voltamos da digressão, né? O paraíso cristão é um digno êmulo do paraíso muçulmano, né? Êmulo aqui nesse contexto, é rival, competidor. E quanto ao nirvana de Buda, não passa de uma concepção de paralíticos. Verás o que é a religião humanística. A absorção final, a fase contrativa, é a reconstituição da substância, não o seu aniquilamento, etc. Vai aonde te chamam, não esqueças, porém, que és o meu califa. Bom, observação final, a fase contrativa, a construção da substância. Bom, aqui essa quase que essa ideologia maniqueísta, né? Essa gnóstica, né? Essa ideologia gnóstica, assim, o mundo espiritual está totalmente separado do mundo material, né? Ou só há mundo material, ou eu vou tentar juntar as duas coisas e fazer uma coisa só. Não é essa tensão, né, entre o mundo espiritual e o mundo. Então é mais ou menos por aí que, pelo menos em uma parte do humanitismo, o Quincas Borba vai. E veja agora a minha modéstia. Filiei-me na ordem terceira de asterisco, asterisco, asterisco. Exerci ali alguns cargos, foi essa a fase mais brilhante da minha vida. Não obstante, calo-me, não digo nada, não conto os meus serviços, o que fiz aos pobres e aos enfermos, nem as recompensas que recebi. Nada. Não digo absolutamente nada. Talvez a economia social pudesse ganhar alguma coisa se eu mostrasse como todo e qualquer prêmio estranho vale pouco ao lado do prêmio subjetivo e imediato. Mas seria romper o silêncio que jurei guardar nesse ponto. É claro que aqui ele está fazendo referência ao próprio Cotrim, né? Lembre-se que o Cotrim, por que ele falava para todo mundo as caridades que ele fazia? É porque socialmente todo mundo, isso vai servir de exemplo, né? Aí é um proveito social. Demais, os fenômenos da consciência são de difícil análise. Por outro lado, se contasse teria de contar todos os que a ele se prendessem e acabaria fazendo um capítulo de psicologia. Afirmo somente que foi a fase mais brilhante da minha vida. Os quadros eram tristes, tinham a monotonia da desgraça, que é tão aborrecida como a do gozo, e talvez pior. É genial essa frase, né? A monotonia da desgraça é tão aborrecida, é tão chata, é tão maçante como a monotonia do gozo, né? Falando assim, você acaba, sei lá, se entregando a prazeres, né? Tudo bem, essa mudança você não tinha o prazer, de repente você tem, né? Essa mudança, esse mudar de um estado para o outro, né? É que é o prazer, né? Mas se você continua naquilo, aquilo fica tão chato como qualquer outra coisa, né? A monotonia da desgraça, porque você se acostuma, né? A propósito, eu estou lendo aqui no canal com a minha esposa, não são vídeos, são só reuniões do Zoom, né, em que a gente lê o Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Não, do Viktor Frankl. E aí uma das coisas que ele fala no livro é exatamente isso. Assim, chega um ponto, ele estava descrevendo uma cena que
que tava lá um moleque que congelou o pé e o enfermeiro tava arrancando os cotocos de osso já cauterizado ali. Para ele que não tinha nada, né? Aquilo acontecia tão frequentemente no campo de concentração. Não sei se eu falei isso, já entrei direto no assunto, né? Mas ele fala sobre isso, do tempo que ele passou em alguns campos de concentração, né? Ele era um judeu alemão. E era uma coisa tão comum assim que você não sentia nada, né? Você já estava amortecido. Então, tanto no prazer muito frequente como na dor muito frequente, a monotonia. Tinha a monotonia da desgraça, que é tão aborrecida como a do gozo e talvez pior. Mas a alegria que se dá à alma dos doentes e dos pobres é recompensa de algum valor. E não me digam que é negativa, por só recebê-la o obsequiado. Não, eu recebia de modo reflexo, e ainda assim tão grande que me dava excelente ideia de mim mesmo. Né? Então parece que aqui ele teve o sentimento nobre, o reflexo, o que é uma ideia bonita, né? Então, em teoria, essa alegria não é tua, né? Mas ela se reflete em você, com certeza. O problema é que há um outro passo, e o problema é que talvez a maioria das vezes, como o próprio Quincas Borba, se coloca essas duas coisas como se fosse uma só. O outro passo é falar assim, poxa, eu sou um cara muito bom, hein? E o próximo passo é falar, então eu não estava feliz porque eu vi aquela criança sorrindo. Eu estava feliz porque eu sou bom. Percebeu? Não precisa dar os 3 passos. Né? Você pode olhar aquela alegria. Você pode olhar aquela alegria, deixar aquela alegria respingar em você, né? O reflexo daquela alegria bater no seu rosto e te iluminar. E aí tentar não pensar se você é bom ou não, né? Bom, estou fazendo caridade, mas... Né? Ou seja, colocar mais ênfase na parte de admirar a felicidade do outro, em vez de colocar ênfase na parte de eu sou bom porque eu ajudei o outro, né? É possível. A pergunta que fica aqui é o seguinte: será que o Braz está sendo irônico? Será que ele está sendo cínico quando ele fala que foi o momento mais brilhante da vida dele? Né? Eu não sei. Eu gostaria da tua opinião, mas para mim parece que não. Para mim parece que não. Para mim parece que numa vida já cansada, nada deu certo, você pegou a mulher do outro, perdeu a mulher do outro, meio que foi tentar casar, não deu para casar, né? Teve uma amante quando era moço, a amante te roubou um monte de coisa, não deu certo na profissão, não deu certo na política, não deu certo em filosofia. Esse patinar, esse correr atrás do próprio rabo, esse ensimesmamento, né? O que você, quando você está ensimesmado, você está em si mesmo. É isso que causa, ou é uma das razões da melancolia profunda, né? Então, você conseguir sair é sempre uma libertação. Né? Eu não sei qual filósofo falou, foi um pensador aí, mas eu tinha pensado nisso antes de ler, então eu vou considerar o meu pensamento. Mas a liberdade, ela tá para fora, né? A felicidade, ela tá para fora de você, nunca para dentro, né? Uma das piores coisas que você pode fazer quando você tá triste é mergulhar em si mesmo e tentar lá dentro encontrar a solução para essa grande tristeza. É claro, eu não tô dizendo que você não tem que destampar ali algumas coisas que você tampou, como acontece com o recalque, com traumas, com neuroses e assim por diante. Não é isso. Mas eu tô dizendo que, sei lá, às vezes a pessoa tá mesmo meio deprimida. Lavar uma louça é o melhor remédio que pode ter. Lavar uma louça é o melhor remédio que pode ter. Então você sai, você se liberta para fora, né? Então, por causa disso, porque é um momento em que o Brás não está pensando em como ele vai ser, vai conquistar, vai ter isso, vai ter aquilo e tudo mais. É um momento que ele consegue sair para fora, porque lembre-se, quando ele foi para a política, ele não saiu.
Ele não conseguiu ir para fora. Por quê? Porque ele queria ser ministro não por ser ministro. Ele queria ser ministro por ele mesmo. Ele queria fazer o jornal. Por que ele queria fazer o jornal? Pelas grandes ideias? Então ele está libertado dele mesmo para as grandes ideias? Não. Porque ele queria, ele estava despeitado, ele queria uma vingança, ele derrubar o ministério. Né? Então, todo momento ele estava ensimesmado. Né? Então eu acredito neste pequeno momento de liberdade da vida do nosso herói.